E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Quero pedir pra você se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho aqui desse canal pra gente continuar esses vídeos e você acompanhar eles em tempo real. Também quero te dizer que sempre que você for comprar algo na Shopee ou na Amazon, se você usar os meus links aqui embaixo, não te cobra nada a mais, e por eu ser afiliada, eu ganho uma pequena porcentagem daquilo que você comprar. Então você me ajuda muito fazendo isso. E se você quiser ler os meus devocionais gratuitos no aplicativo da Bíblia, eles também estão aqui embaixo pra você poder acompanhar. E hoje eu quero falar sobre um assunto que não acaba o pano pra manga, que é relacionamento com as pessoas. Eu acho que eu vou falar disso até eu morrer e vai continuar sobrando coisas pra falar. Quando o negócio é lidar com os outros é um grande desafio e realmente existem muitos conselhos que eu nunca ouvi, ou que eu ouvi, mas eu acho que eu não pus em prática o suficiente, porque eu continuei me lascando. É claro que mesmo que você seja a pessoa perfeita, você vai continuar se lascando, porque o resto do mundo não é perfeito, e eu duvido que você seja. Então, baseado em toda a minha experiência de vida, como uma sábia senhora de apenas 26 anos, que já passou por muitas questões e isso me fez pensar nesses conselhos hoje, eu te trago 8 conselhos que eu gostaria que alguém tivesse me dado, e que provavelmente me deram, eu não quis ouvir, ou quis ouvir, mas não pus em prática o suficiente. É aquela coisa, ninguém sabe fazer as coisas 100% certas. Mas honestamente eu acho que eu mais não ouvi do que ouvi. Então vamos bater esse papo saudável aqui, e eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários que conselhos você também quer deixar pra você mesmo do passado, ou pra outras pessoas ouvirem, coisas que você aprendeu se relacionando com as pessoas. Eu tenho certeza que alguma coisa vai me ajudar também. Primeiro conselho de todos, eu quero começar. A expectativa é a mãe da tragédia. Ai, Beca, mas esse conselho é ridículo, todo mundo sabe que não deve criar expectativa. Mas por que todo mundo cria? Inclusive eu. Porque a gente acha que não tá criando, mas quando vai ver, está. Literalmente, tem uma coisa que é o ponto de vista, e é bizarro isso, como tiveram várias vezes em que eu entendi que a pessoa tava exatamente na mesma página que eu, todas as linhas idênticas, e aí eu fui lá e dei um próximo passo na nossa amizade, ou entendi que dava pra ter uma intimidade pra algo específico, e a pessoa me barrou completamente, eu me senti uma tola. Mas o principal pra mim era quando eu me doava de muitas maneiras pra essa pessoa e eu não recebia exatamente a mesma coisa de volta. E eu quero te dizer que isso não vai acontecer. A gente é muito enganado pelos filmes e eu quero que você saiba que é uma enganação. Daquela amizade de, nossa, ela faz tudo por mim, eu faço tudo por ela, não sei o que, não sei o que lá. Eu tô pra ver uma amizade que funciona dessa maneira. Porque não é assim que funciona. A gente se frustra com as pessoas todos os dias. Eu sou casada com o Pedro, eu acho que eu fiz a escolha maravilhosamente bem. O Pedro se parece muito comigo, mas ao mesmo tempo ele não se parece nada comigo. E todos os dias é uma frustração de expectativa minha pra ele e dele pra mim. Só agora aos 26 anos eu comecei a ter a noção de que há coisas que eu vou fazer pros outros que pra mim vai significar tudo de mais precioso, de mais valioso que eu fiz, e pra pessoa não vai significar quase nada. E nem sempre isso vai significar que ela é uma má pessoa ou que ela está se aproveitando de mim. Existiram casos em que a pessoa se aproveitou de mim e aí ela quer continuar no bem bom enquanto eu só dou na amizade, e isso a gente consegue identificar. Só que a gente não pode taxar tudo como sendo esse caso. A linguagem de demonstrar carinho, afeto e amor da pessoa vai ser diferente de você em algum aspecto, não existem pessoas iguaizinhas. Então tenta colocar na balança, tá, eu dei isso e isso pra ela e ela não me correspondeu. Mas o que de bom ela tá me fazendo de volta, que na verdade não é a minha linguagem do amor, então pra mim ela não tá fazendo nada. E também vamos supor que essa pessoa não vai me devolver em nada porque ela não pode, porque ela não quer, não é um momento de vida, enfim. O que me impede de eu só me doar pra essa pessoa e deixa pra lá. A gente fica muito nessa reciprocidade de, eu só faço se eu receber, do jeito que você me tratar, eu te trato de volta. E aí a gente fica um bando de pessoas que trabalham de forma 100% condicional, e depois a gente reclama que tá num mundo em que não tem mais gentileza, que as pessoas só pensam em si. Eu lembro uma vez que eu tava voltando do trabalho, e aí eu desci do ônibus, tava ouvindo música alta, e eu ia atravessar a rua. E era uma rua muito movimentada. Eu achei que era meu momento de atravessar, então eu fui. Mas bem na hora, um cara que tava do meu lado, enorme, me barrou assim com o braço. Se ele não me barrasse, eu estou falando sério, eu seria atropelada por um ônibus. Tanto que na hora me veio um arrepio assim, e o cara só me barrou, nem olhou pra minha cara, pra tipo, aqui, te salvei, de nada, não sei o que. E eu tipo, obrigada, tipo, tirei meu fone assim, nem deu tempo de pausar a música, sabe? Ele nem olhou, ele só barrou, salvou minha vida e seguiu a vida dele. Essa pessoa não me conhece, ele podia só, tipo, me cutucar ou gritar. Não, ele me barrou pra salvar minha vida como se fosse alguém da minha própria família. Fora outros momentos que eu já presenciei gentilezas de pessoas estranhas na rua. Esse é o mais clássico exemplo de não ter expectativas, porque o que um estranho da rua vai esperar de você de volta, né? Então é literalmente isso. Há muitas pessoas que eu já fiz muitas coisas e eu fico, fulana, fiz tudo
por ela e hoje aí tá bem, tá melhor e não me devolve, pipipi, popopó. Amém, eu plantei e colhi muitas vezes mais em pessoas, por exemplo, aquele cara que me salvou de um atropelamento. A gente quer muito ficar recebendo de volta do nosso jeito, porque a gente é muito movido a recompensas, e eu entendo, né? Mas a gente precisa entender que a verdadeira recompensa vem de Deus, e quando a gente entende isso de verdade, a gente sabe que aquilo que eu fiz pra pessoa X nunca vai voltar pra mim da mesma pessoa X, vai vir da outra. Isso sempre aconteceu na minha vida, e já tô até acostumada. Então assim, acostume-se também, o quanto antes, pra se machucar menos. Segundo conselho que eu vou te falar é que cada pessoa tem uma função. Nossa, tá tratando pessoas igual objetos, etc. De certa forma. Como a gente é falho, a gente só vai até certo ponto. Cada um tem um jeito de demonstrar amor, carinho, como eu falei. Cada um tem um nível de expectativa, um passado. E por vezes na vida eu já me senti muito cobrada de ser uma pessoa que eu não conseguia ser. Aquela pessoa que dá pra ficar marcando de sair comigo várias vezes na semana. Eu não conseguia ser essa pessoa e eu ainda não consigo ser. A pessoa ama ir no cinema. Eu não gosto de ir no cinema, desculpa. Aí a pessoa se frustra porque eu não quero ir no cinema com ela, mas eu não sou a pessoa de ir no cinema, meu amor, não tem o que você faça. E eu também cansei de me frustrar com pessoas que eu queria falar de um assunto específico, queria expandir nosso vocabulário. E aí quando eu ia pra outro assunto, não rendia a conversa e acabava por ali. No fundo, a gente busca pessoas que complementam aquilo que a gente falta ou que são iguais a gente, mas isso não vai acontecer. Isso também vai te ajudar muito a diminuir suas expectativas na vida das pessoas, porque você vai entender que fulano só vai até aqui. Quando eu fui entendendo melhor, mas não aprendi 100% porque ainda estou no aprendizado, que eu vou ter a amiga A que vai conversar sobre teologia comigo, a amiga B que vai ser muito legal pra vir na minha casa, a amiga C que vai preferir chamar pra ir pra casa dela, e por aí vai. Isso me fez, além de deixar minha relação mais saudável num geral, ter mais amizades, porque isso faz eu ficar menos exclusiva na vida das pessoas. As pessoas só entram na minha vida se for cumprindo todos esses requisitos. E isso fez com que eu também me descobrisse até que ponto eu consigo ir na vida das pessoas. Isso faz com que você expanda seu leque. Se nem Deus exige que a gente seja tudo, até porque no próprio corpo de Cristo ele fala que cada um de nós somos partes diferentes do corpo, porque a gente quer isso na nossa vida. E emendando nesse segundo conselho, eu vou pro terceiro. E esse dói, por mais que a gente meio que já saiba que ele é verdade. Ter melhor amigo é exceção, não regra. De novo, os filmes enganando a nossa cabeça de ai, a fulana tem 3 melhores amigas. Gente, eu male tive uma. E quando tive, me lasquei. Obviamente que se eu encontrar alguém que se parece tanto assim comigo, eventualmente eu possa ter uma melhor amiga e tudo mais. Mas eu tenho cada vez mais tirado essa necessidade do meu coração. Porque a gente é muito carente, a gente quer colocar pessoas nos postos da nossa vida. Posto de marido, posto de melhor amiga, posto de meu tio favorito, meu primo favorito. E eu sempre enfiei muito na minha cabeça que o fato de eu não ter mais uma melhor amiga, ou de nas vezes em que eu tive ter durado tão pouco, significa que tem algo errado comigo. Mas na verdade, todas as vezes em que eu tentei ter uma melhor amiga, mostrava que eu tinha algo errado comigo. Porque eu queria muito satisfazer essa carência. Se cada pessoa tem uma função diferente na nossa vida, por que eu vou ficar elegendo a melhor de todas? De novo, não significa que eu nunca vou ter uma melhor amiga na vida, mas que no fim tirar essa expectativa é a melhor coisa que você faz e faz com que você fique contente com as suas amizades e entenda que isso não é regra, é exceção. Quarto conselho, as pessoas escondem as dificuldades. A gente meio que sabe disso, que as pessoas tentam mostrar o melhor delas, etc. Mas eu não achava tanto. Quando, por exemplo, eu casei e eu compartilhei com outras pessoas casadas sobre as minhas dificuldades no casamento e tudo mais, eu vi pessoas dizendo, entendo, mas eu não vivi nada disso. Ou eu demonstrando minha vulnerabilidade em algumas coisas da minha vida pessoal e a pessoa tipo, não é meu caso, não é meu caso. Infelizmente eu digo isso porque atualmente a gente tá partindo pra um momento em que as pessoas estão cada vez mais se escondendo atrás de um monte de casca e mostrando o melhor, principalmente nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais acabaram transferindo essa necessidade de mostrar uma vida perfeita pra vida real. Então eu via momentos em que eu era vulnerável e a pessoa não era vulnerável de volta comigo. E às vezes, tempos depois, eu ia descobrir que muitas vezes ela viveu as mesmas coisas que eu, mas ela não quis compartilhar comigo porque não quis. E isso me deixava muito chateada, porque começava a me fazer pensar que tinha algo de errado comigo, porque só eu aparentemente tô vivendo tal coisa difícil, só eu aparentemente tenho essas dificuldades, mas na verdade muitas outras pessoas tinham, elas só não querem compartilhar. Eu tenho tentado ser essa pessoa que tenta quebrar um pouco isso. É claro que você tem que ter cuidado em sair contando as suas vulnerabilidades para as pessoas, pelo amor de Deus, não seja assim. Mas de realmente se mostrar um ser humano e tentar se conectar mais com os outros. Tem gente que simplesmente não consegue suportar ser vulnerável. Às vezes a pessoa tem uma amiga ultra mega próxima e nem para essa amiga ela conta tudo. Então tá tudo bem.
Número 5. Amizades são cíclicas e nem sempre precisa de motivo. A gente vem muito dessa coisa da infância, que tudo na infância era, deu briga, ou até na adolescência, principalmente. Deu briga, então se afastou, porque adolescente tá sempre muito junto, etc. Mas na vida adulta as pessoas somem. E depois reaparecem, isso que é muito engraçado. Aí depois somem de novo. E aí cabe muito a nós e a nossa maturidade de tentar não ouvir as vozes da nossa cabeça, que por muito tempo eu vou te dizer que eu perdi essa batalha, acabei ouvindo e achei que a pessoa me odiava, sendo que nada grandioso aconteceu. Especialmente se você muda a sua rotina, para de ver tanto aquela pessoa, troca de trabalho e aí não dá mais pra ver como sempre via. Ou a amizade continua, mas o jeito que a pessoa te trata deu uma mudada. A não ser que a pessoa comece a te tratar muito mal, ela comece a te desprezar, algo muito claro, algo muito assim. Vamos, tirar esse tipo de caso. A amizade só foi cíclica, normal. Eu vi muito isso acontecendo na minha vida e é algo que eu ainda tenho muita dificuldade, porque eu sou muito nostálgica, muito saudosista. Eu tenho mania de querer eternizar momentos que não vão mais acontecer. Hoje eu tento passar menos tempo dentro da minha cabeça, pensando, o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu. A menos que haja uma conversa ou algo muito claro, que eu tenha que fazer minha parte, que eu veja que algo aconteceu, não aconteceu nada. Guarde isso na sua cabeça. A menos que algo esteja na minha cara, não aconteceu nada. E é óbvio que isso me leva para o número 6. Faça sempre a sua parte para se resolver e pedir perdão. Assim como Paulo diz em Romanos que no que depender de nós, devemos ter paz com todos, não é depender de nós, tipo, problema dele, vou seguir minha vida. Não, tem algo que depende de mim. Uma parte dessa relação depende de mim. Qual é a minha parte nisso? Se tem uma coisa que eu menos me arrependo na minha vida com amizades, é o tanto de vezes que eu já tentei resolver problemas. As pessoas estão cada vez mais fugindo de conflitos, porque, como eu falei, a gente tá caminhando cada vez mais pra uma vida mais individualista. E dá trabalho. Resolver conflito dá trabalho, reformar uma amizade dá trabalho. É melhor destruir aquilo e começar uma nova com outra pessoa. Mas eu não quero ser essa pessoa e eu acho que você também não quer. Então faça a sua parte. Eu já pedi perdão por muitas coisas que eu não acho que eu errei, mas que eu vi que era importante pra pessoa. Porque na vida tudo é ponto de vista, tudo é a bagagem que a pessoa carrega pra enxergar aquela situação. Então eu também tenho que ter um pouco de misericórdia, pra que isso também dê exemplo pra essa pessoa lá na frente, ela ter misericórdia comigo. Ocorreu um fato comigo que há uns anos atrás eu me desentendi com uma pessoa, e ela era uma querida pra mim, mas a atitude dela me magoou bastante. Eu tentei resolver de várias formas, eu vi que não teve muita solução, pedi perdão pela minha parte, enfim, mas segui. E em paz porque eu fiz a minha parte. Passou uns anos, não meses, anos, e essa pessoa voltou pra falar que queria conversar comigo. E ela veio aqui na minha casa e me pediu perdão. Gente, essa foi a única vez que isso me aconteceu na vida, tá? Mas isso foi tão importante pra mim. Ela veio aqui e falou, cara, você realmente fez isso, mas você pediu perdão. E eu vejo que eu não me consertei, ficou pendente da minha parte. Meu Deus, gente, eu achava que essa pessoa não ia mudar de opinião, porque as pessoas não mudam. Ao menos nos casos que eu tive de conflito com as pessoas, muitas vezes a maioria acabava com a pessoa achando, dane-se. Mas dessa vez teve um resgate. E o respeito e carinho que eu tenho por essa pessoa hoje é 1 milhão de vezes maior do que no passado. Então nunca se arrependa das vezes em que você tentou resolver uma situação. Mas é claro, tem uma hora que a gente tem que parar quando a gente reconhece que o outro não quer resolver. Mas não desista, você não sabe a semente que você está plantando hoje. Daqui quanto tempo ela pode ou não germinar. Número 7. Ame sempre, mas não agrade. Amor não é agradar, tá? Por muito tempo eu tinha certeza que era agradar. Sempre tinha que falar as palavras certas da melhor forma. Eu sentia que eu tinha o tempo todo que elogiar as pessoas pra elas gostarem de mim. E isso começa a soar ou falso, ou a pessoa achar que você é um bocó que tá lá pra ficar lambendo o chão que a pessoa pisa. Só que isso não é a gente amar essa pessoa. E na verdade você não está amando, você está a adorando. E o peso que isso vai ter quando essa pessoa te decepcionar vai ser enorme. Diferente de quando você ama. E o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 13? Que o amor não busca os próprios interesses. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Não diz que o amor busca agradar o outro a qualquer custo. O amor é uma decisão diária que a gente é chamado a exercer até mesmo para pessoas que a gente não gosta e que nos magoaram. Várias vezes em que acontecia alguma situação que eu não sentia que eu deveria fazer aquilo que a pessoa está me pedindo, eu parava e pensava, como nessa situação eu posso amar a pessoa? E se passando pelo filtro do amor da Bíblia, aquilo não acabava 100% agradando a pessoa, então vou ter que amá-la e não agradá-la nesse momento. E no fim, quando as pessoas estão em apuros, mais precisam de ajuda, elas vão para aqueles que tanto bajularam ela no passado? Não, elas vão nas pessoas que elas sabem que são sinceras. E o 8º e último conselho, as pessoas não têm culpa dos seus traumas. Já falei muito sobre traumas aqui, mas nunca me canso. Meus traumas formaram muito a minha personalidade, assim como as coisas boas que aconteceram na minha vida. Só que especialmente as ruins nos marcam de uma forma muito maior. E não adianta tratar os outros mal, dizer que você tem uma personalidade forte, por isso que você é assim, e aí você afasta as pessoas. Não saber ler o ambiente que você tá pra saber como você pode agir.
E agindo assim, você quer que as pessoas te aceitem, te amem, queiram sua presença. Não tem nenhum orgulho em ser uma pessoa difícil de lidar. E por mais que doa, as pessoas não têm culpa dos nossos traumas. Nenhuma das pessoas que eu convivo hoje tem culpa por eu ter sofrido bullying de várias pessoas no passado. E são justamente pessoas que, apesar das suas bagagens ruins do passado, decidiram tratar pessoas melhor e ser um instrumento de cura na vida dos outros, é que eu tive a oportunidade de ter as minhas feridas mais cicatrizadas. Nenhuma das pessoas do seu passado vai cicatrizar elas pra você. Elas causaram as feridas e quem vai cicatrizar são outras. Primeiramente Deus, mas outras pessoas vão contribuir. Então é isso, esses são os 8 conselhos que eu trouxe pra vocês. Na verdade, primeiramente pra mim, porque eu ainda estou aprendendo, mas também pra quem achar que serve. Deixa aqui embaixo seus comentários, suas críticas, pensamentos, que outros conselhos você adicionaria. E também suas experiências com relação a essas coisas. Quero muito saber, vamos conversar aqui embaixo. E muito obrigada por assistirem, por chegarem até aqui. Deus abençoe vocês e até mais.